Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de eletromagnetismo. E hoje nós vamos falar sobre a continuação, da expansão de multipolos. Vamos falar bastante sobre expansão de multipolos e vamos adentrar um pouco mais em álgebra. Pois é, vamos fugir um pouco do eletromagnetismo e vamos entrar um pouco mais nas ferramentas matemáticas em específico, tá? Vou falar um pouco sobre expansões, né? Vou falar sobre algumas séries de potências que vão ser muito importantes no nosso curso. Até porque a próxima aula eu já vou entrar em harmônicos esféricos. Então, se você nunca teve contato com harmônicos esféricos, vai ser a primeira vez que você vai entrar em contato. Então, a próxima aula vai ser exatamente sobre isso, tá? Só que para eu falar de harmônicos esféricos, eu tenho que explicar um pouco melhor sobre série de potências. Então, eu vou falar sobre série de potências, além, é claro, do tema principal da aula, que é a questão da expansão de multipolos. Tá bom. Que a gente já começou na aula anterior, mas vamos dar prosseguimento nessa aula, ok? Então, pega esse material de estudos e vamos estudar. E olha nós aí. Cá estamos nós. Bom, na última aula a gente falou sobre a expansão de multipolos, né? Foi a última coisa que a gente comentou, foi sobre a expansão de multipolos, né? A gente expandiu o potencial justamente utilizando uma expansão em série, né? Utilizando justamente os polinômios de Legendre, né? E a partir dos polinômios de Legendre, nós conseguimos construir uma sequência, né, de somas de várias integrais. E essas várias integrais, a gente determinou justamente os termos de monopolo, dipolo, quadrupolo, octopolo e assim por diante, né? Que é justamente essas relaçõezinhas de cargas que a gente vai ter por uma certa distribuição. Mas vamos lá, vamos especificar como funciona a questão da expansão de multipolos, a interpretação física e tudo mais, né? Então, análise dos termos da expansão de multipolos. A expansão de multipolos serve para realizarmos uma aproximação do potencial eletrostático a longas distâncias, onde cada termo da expansão representa uma interpretação distinta daquela distribuição, tá? Então nós temos uma certa distribuição de cargas que está produzindo um campo elétrico, tem um potencial associado a esse campo elétrico, é claro, né? E nós queremos saber como que esse potencial se comporta, porque a gente sabe que se a gente pega e analisa o potencial gerado por uma certa distribuição no infinito, na verdade a gente fala infinito, mas na verdade quando a gente está falando isso, está falando de distâncias muito longas, né? Ou seja, longas distâncias quando comparado ao tamanho da amostra, né? A gente sabe que o potencial decai, né? Isso cai a zero. Só que o potencial em si ele não é zero. Você consegue notar, você consegue captar o potencial, você consegue captar o campo elétrico gerado por essa distribuição lá no infinito, mesmo que seja muito pequeno, né? Então, fazer esse tipo de aproximação é bem válida, né? A gente conseguir determinar quanto que vale este campo, esse potencial lá no infinito, levando em conta que ele é muito pequeno, né? Então a gente faz justamente essa expansão em série, né? Utilizando aqui nossa série de potência nos nossos polinômios de Legendre, né? Isso foi explicado na última aula. Mas vamos analisar termo a termo. Como é que vai funcionar aqui? Bom, o primeiro termo que nós vamos analisar aqui é justamente o termo de monopolo. Como é que é o termo de monopolo, né? O potencial gerado por um monopolo, ele vai ser dado por 1 sobre 4πε0 integral de ρ d3r', né? Ρ de R', D3R'. Lembrando que esse ρ aqui é a nossa distribuição, né? A nossa densidade de carga naquela distribuição. Pode ser linear, pode ser superficial, pode ser volumétrica, né? Aqui eu tô colocando volumétrica porque, assim, é o termo mais comum da gente conseguir trabalhar. Mas isso aqui pode ser linear, pode ser superficial. Então, no caso aqui, pode aparecer um D2R', né? Aí seria um termo, apareceria aqui um sigma, né? Porque seria o termo de densidade de carga
superficial, ou então pode aparecer apenas um dr', e aí nesse caso a gente teria aqui só uma densidade linear, apareceria um lambda aqui, né? Então isso vai depender muito da sua distribuição de carga que você está trabalhando, tá? Mas aí a gente teria exatamente isso. Aonde este dado aqui, se a gente faz esse dado, nada mais é do que a quantidade de carga total, né? Isso aqui é a carga total do sistema, né? Isso faz sentido, né? Você está integrando aquela densidade naquele volume, né? Então vamos supor aqui que a gente está falando de uma densidade volumétrica de carga. Você integra isso sobre todo o volume e você tem a carga total naquele volume. Então faz sentido, né? Então é como se você considerasse toda a distribuição de carga como uma única carga só, né? Então você tem ali justamente o termo de monopolo, né? Isso é muito interessante, esse termo é muito relevante justamente para situações em que a carga total é não nula. A carga total da sua distribuição é não nula. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha, se você tem uma distribuição de carga tal que existe uma carga superficial, uma carga ali em cima daquela distribuição, que ela não é zero, uma carga total que não é zero, então significa que o termo dominante na expansão de multipolos é o termo de monopolo, tá? E isso faz sentido, é como se você pegasse e somasse todas as cargas que tem ali naquela distribuição. E aí você vai ver, olha, se a quantidade de cargas positivas e a quantidade de cargas negativas são iguais, então significa que a sua densidade ali vai ser zero, então o termo de monopolo não é válido. Agora, se a quantidade de cargas positivas e negativas são diferentes, o que você vai encontrar ali vai ser justamente uma situação em que vai ter uma carga total superficial diferente de zero, né? Então o termo de monopolo vai ser relevante. Ok, sensei. Então a gente já sabe como que o termo de monopolo vai ser relevante na expansão. E os outros termos? Eu vou até o termo de quadrupolo, tá? O termo de octopolo geralmente ele não aparece. Na verdade, eu acho que até hoje eu nunca vi algum trabalho em que o termo de octopolo é relevante. Geralmente é só até o termo de quadrupolo. Inclusive, a minha dissertação de graduação, né, meu TCC, eu consegui o meu título de professor em física justamente trabalhando em cima de quadrupolos. Então, quadrupolo é bem mais fácil de você conseguir observar do que o octopolo. Mas vamos lá, vamos para o dipolo, né? O dipolo é o mais comum. O termo de dipolo, ele vai capturar as características da separação de cargas em positivas e negativas, tá? É quando você tem uma carga positiva e você tem uma carga negativa, você tem aqui justamente o que a gente chama de dipolo, tá? Isso aqui é o nosso dipolinho elétrico, tá? O termo de dipolo é o segundo termo da nossa expansão e ele vai ser relevante justamente quando você quer fazer a separação das cargas, né, positivas e negativas. Isso é muito interessante quando você tem sistemas em que a carga total pode ser nula, isso não tem problema, né? Mas ao mesmo tempo, sistemas em que você induz cargas elétricas. Por exemplo, quando você faz a nossa eletrização por indução. Você lembra como é que funciona a eletrização por indução? Você tem um corpo que originalmente está neutro, você aproxima desse corpo neutro uma carga qualquer, pode ser positiva, pode ser negativa, e essa carga vai induzir uma carga oposta naquele corpo neutro. Se esse corpo estiver aterrado, né, ele vai induzir justamente uma carga oposta no corpo neutro. Então, quando você tem uma distribuição gerada por indução ou algo parecido, você pode gerar ali um dipolinho, né? Faz sentido, né? Eu vou até fazer aqui um exemplinho, eu acho que fica até mais fácil de observar, né? Eu tenho aqui um corpo positivo, eu tenho um corpo neutro. Quando eu aproximo o positivo do corpo neutro, você vai ter aqui um acúmulo de cargas negativas aqui e um acúmulo de cargas positivas aqui. Se eu quiser saber qual é o potencial gerado por essa distribuição de cargas aqui, né, desse corpo que originalmente era neutro lá no infinito, né, perceba que a carga total do corpo é zero, né, ele continua neutro, mas a distribuição de cargas não é zero, né? Então, apesar de você não ter termo de monopolo aqui,
você vai ter termos de dipolo, né? Você vai ter um dipolinho aqui. Você tem uma carga positiva, uma quantidade de cargas positivas aqui, uma quantidade de cargas negativas aqui. Então você tem aqui um termo de dipolo elétrico, tá? Então isso é o termo de dipolo elétrico. Esse termo vai capturar, como eu disse, as características da separação das cargas em positivas e negativas. E aí eu botei aqui um exemplo de um dipolo elétrico, né? Que é justamente a molécula de água, o H2O, né? Nossa famosa água, H2O. Ela é um dipolo elétrico, né? Inclusive, o que torna a água tão especial é justamente o fato dela ser um dipolo, né? Como é que eu sei que ela é um dipolo? Porque basicamente a gente tem que a molécula de água ela é formada por uma molécula de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, né? Entre esses 2 elementos, oxigênio e hidrogênio, o oxigênio ele é mais eletronegativo, tá? E ele vai fazer com que a molécula de água se apresente nessa composição, nesse formatinho, né? Ele faz um V invertido, digamos assim, né? E ela faz esse formatinho, ela tem essa angulação aqui. Ela não é retinha, né? Justamente devido à eletronegatividade gerado pelo átomo de oxigênio, tá? E aí, você pode analisar o seguinte, olha, como o oxigênio é mais eletronegativo, a gente pode considerar ele como se fosse uma carga negativa de menos 2Q, tá? E aí os 2 hidrogênios, a gente pode considerar eles, 2 juntos, como uma carga positiva só de mais 2Q. Então a gente pode representar essa molécula de água como um dipolo, menos 2Q e mais 2Q, né? E aí a gente vai caracterizar este dipolo através de um vetor. Esse vetor é o que nós chamamos de vetor momento de dipolo elétrico, tá? E ele vai ser sempre representado saindo da carga positiva, da composição positiva para a composição negativa. A gente já sabe disso, né? Lá nas linhas de campo a gente já viu como é que funcionava isso. E aí, quem é esse momento de dipolo elétrico? O momento de dipolo elétrico nada mais é do que esse termo da integral. Sim, este termo de integral aqui nada mais é do que o momento de dipolo elétrico. Então você vai ter aqui, ó, o momento de dipolo elétrico, o vetor momento de dipolo elétrico vai ser R' vetor, né? Escalar R chapéu, ρ de R', D3R', né? Então, de novo, aqui a gente está trabalhando no espaço, né? A gente está trabalhando aqui num volume. Isso faz sentido, porque a gente mora num espaço tridimensional, a gente não mora num espaço bidimensional. Ah, mas Sensei, a molécula de água ela vai ser descrita através de uma distribuição no espaço tridimensional? Sim, vai ser representada uma distribuição no espaço tridimensional, sim. Às vezes, por simplificação, a gente pode representar ela no espaço bidimensional. Mas, no geral, o mais correto seria representar ela no espaço tridimensional, tá? Então, nós temos aí nosso dipolo elétrico. Aonde mais aparece dipolo elétrico, Sensei? Pois é, acreditem se quiser, no celular de vocês. Pois é, o celular de vocês, o notebook de vocês, o tablet de vocês, né? A televisão de vocês. Pois é, tudo isso aparece dipolo elétrico. Por que que aparece dipolo elétrico? Porque o dipolo elétrico, ele também é a base para as antenas. Pois é, exatamente. As antenas, elas nada mais são do que dipolos elétricos oscilantes. A gente vai ver isso quando for para eletrodinâmica, né? E for falar ali de equações de Maxwell, já dentro do eletromagnetismo propriamente dito, né? Que quando você faz um dipolo elétrico oscilar, o que significa fazer um dipolo elétrico oscilar? É aumentar e diminuir essa distância de aproximação deles, tá? Das cargas. Você fazer como se tivesse uma mola aqui dentro, você faz com que gere campos magnéticos e, por consequência, como ela já produz um campo elétrico naturalmente, você gera campos eletromagnéticos. Então, o dipolo elétrico, ele gera tanto campos elétricos quanto campos magnéticos, por consequência, campos eletromagnéticos, e, por consequência, você acaba transmitindo informação, porque campos eletromagnéticos transmitem informação, né? Então, dipolos elétricos oscilantes nada mais são antenas nada mais são do que dipolos elétricos oscilantes, né, no espaço. Então, isso aqui a gente vai ver mais pra frente. Então, por isso que é importante a gente saber sobre dipolos, tá? E por fim, mas não menos importante,
e aqui eu vou gastar um bom tempo para explicar essa parte, eu vou falar sobre quadrupolos, né? Os quadrupolos elétricos. E aí, como eu falei, minha dissertação de graduação foi justamente baseado aqui nos quadrupolos. Então, meio que eu me sinto em casa para explicar sobre esse negócio, né? Então, quem é o potencial de quadrupolo? É o terceiro termo da expansão de multipolos. Vai ser dado por 1 sobre 4πε0 vezes 1 sobre 2r ao cubo. Olha só que interessante, no dipolo aparece 1 sobre r ao quadrado, o potencial. No monopolo, não aparece nada. Não aparece nada aqui no monopolo, né? No dipolo é 1 sobre r ao quadrado. Enquanto no quadrupolo, o potencial cai para 1 sobre r ao cubo, né? Isso é bem interessante, significa que os termos são cada vez menores. Se você parar para pensar, isso faz sentido. Porque o termo de dipolo, o termo de quadrupolo, o termo de octopolo são termos de correção que nós chamamos, né? Ou seja, são termos que são muito pequenos, que mesmo se você considerasse eles sendo que o termo principal, o termo dominante é o termo de monopolo, o termo de dipolo e o termo de quadrupolo ainda existiriam, só que eles seriam muito pequenininhos quando comparados ao termo de monopolo, né? Então, por isso, nós teríamos aí justamente termos que são termos de correção, né? Eles vão aparecer e vão ser dominantes quando os anteriores já não forem dominantes, já não forem tão essenciais. E quando que o termo de quadrupolo é interessante? Esse termo ele vai capturar uma situação no qual os termos de monopolo e dipolo são nulos. Foi o que eu falei antes. Ele aparece mesmo após a nulidade dos termos anteriores, pois consideramos o fato de mesmo assim existir um campo elétrico gerado, tá? Ou seja, o termo de quadrupolo ele vai ser essencial para quando você quiser fazer uma separação um pouco mais fina, digamos assim, dentro dos termos de dipolo, né? Porque você vai separar em dipolos, vários dipolos, para poder gerar o termo de quadrupolo, tá? E aí, um exemplo de termo de quadrupolo na vida real é a molécula do dióxido de carbono, o nosso famoso CO2, né? O CO2, ele é um quadrupolo. Pois é, exatamente, o CO2 é um quadrupolo. Por que é um quadrupolo, sensei? Porque aqui a gente vai ter o oxigênio, você vai ter o carbono, né? O oxigênio ele é o mais eletronegativo entre os dois aqui, né? Ele vai ter uma carga menos 2Q. Só que como o carbono ele faz uma ligação dupla com o oxigênio, ele faz essa ligação, e como o oxigênio ele é muito eletronegativo, a configuração mais ideal da molécula do dióxido de carbono é uma cadeia linear, em que você tem o carbono no meio e o oxigênio nas extremidades, né? Porque se esse oxigênio fosse um pouco mais para cima, ele seria repelido pelo outro oxigênio, né? Ele voltaria para essa posição. Então, essa aqui é a posição mais ideal, né? A posição de equilíbrio, basicamente, né? Então, você tem aqui justamente o nosso oxigênio, né? Super eletronegativo, e tem o carbono que vai ser eletropositivo, basicamente, tá? E aí você vai ter aqui justamente a nossa composição. Olha só que curioso. Você vai ter aqui a nossa composição. Qual é a nossa composição? O carbono no meio, oxigênio na ponta. Então você vai ter aqui a distribuição de carga e você vai ver que você vai ter um dipolo apontando, né, um momento de dipolo elétrico apontando para a esquerda e um momento de dipolo elétrico apontando para a direita. E perceba que os dois dipolos são iguais. Por quê? A composição de cargas é a mesma, tá? Isso faz com que o momento de dipolo total desse sistema seja zero. Se o momento de dipolo total desse sistema é nulo e o momento de o monopolo é zero também, a carga total aqui, o dióxido de carbono, ele é estável, né? Então, tipo, ele não tem carga residual. Então, a gente pode pegar aqui que o monopolo é zero, o termo de monopolo é zero. Então, o termo de dipolo é zero também. O próximo termo relevante é o termo de quadrupolo. Então, por isso que a gente diz que o dióxido de carbono ele é um quadrupolo elétrico. Existem outras moléculas? Sim, o benzeno também é um caso.
tá? Então, olha só, a carga total dessa molécula é zero e o momento de dipolo total também é zero. Logo, o termo de quadrupolo vai dominar. Então, a gente vai definir, então, uma nova grandeza chamada tensor momento de quadrupolo. Porque já que a gente tem um momento de dipolo, a gente tem um momento de quadrupolo também. Só que o momento de quadrupolo ele não pode ser definido através de um vetor. Ele vai ser definido através de um tensor, tá? Porque o que acontece? Como o dipolo ele vai ser um vetor, e a gente está vendo que a notação vetorial não está dando conta da situação, porque você está somando dois vetores e está dando um vetor nulo, né? Então a gente vai ter que aumentar o nosso grau de observação vetorial. Então a gente vai observar que o quadrupolo, o momento de quadrupolo, ele vai ser um tensor de segunda ordem, tá? E esse tensor de segunda ordem é dado justamente pela integral, novamente, né? E essa integral aqui, ela é obtida justamente através da expansão de multipolos, tá? E aí eu vou reescrever esse tensor momento de quadrupolo de uma forma bem interessante. Primeiro, eu vou fazer o seguinte: R' vetor escalar R chapéu. Isso aqui nada mais é do que o somatório das componentes de R' vezes as componentes de R chapéu, né? Então você vai ter aqui justamente a soma termo a termo, né? Então, se você tem aqui que R' vai ser dado por x1' mais x2', x3', x4' e assim por diante, né? Ou xi', onde esse i pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? A gente pode tirar o termo quadrático desse valor aqui, né? Ou seja, fazer esse valor vezes ele mesmo. Então, o que você vai ter vai ser R' vetor escalar R chapéu vezes R' vetor escalar R chapéu. Isso nada mais é do que pegar este termo, esse somatório, e multiplicar pelo mesmo somatório. Só que aqui, a gente tem que prestar atenção no seguinte: existem termos cruzados. O que isso quer dizer, sensei? Vamos supor que esse R' ele tenha três componentes: x1, x2, x3. Ou x1', x2', x3', tá? Quando você faz a multiplicação, né, você está fazendo a multiplicação aqui, você vai multiplicar x1' com x1', x2' com x2', x3' com x3'. Ok. Mas você também vai fazer a multiplicação de x1' com x2', x1' com x3'. Ou seja, existem esses termos cruzados também aqui dentro dessa multiplicação. Então, por isso, a gente vai fazer uma separação aqui, né? Vai identificar aqui como o xi vindo do primeiro parênteses e o xj vindo do segundo parênteses, tá? Justamente porque existe esse termo cruzado, tá? E aí a gente só vai reagrupar isso aqui como um somatório de xi', xj', ri chapéu, rj chapéu. Nada muito complicado. Tá bem coerente aqui, certo? Ok, sensei. E aí? E aí é o seguinte, se a gente observa aqui o momento de quadrupolo, não aparece só esse termo. Aparece também o R' ao quadrado. Só que R' ao quadrado é a mesma coisa que o módulo de R'. Isso é claro, isso é óbvio. Então eu vou reescrever esse módulo de R' dessa forma aqui, esse R' ao quadrado, dessa forma aqui. Módulo de R' vezes o R' chapéu. Isso ao quadrado. Isso nada mais é do que, como eu falei, um módulo de R'. E o módulo de R' nada mais é do que as componentes termo a termo, né, isolados, quando você vai multiplicar e somar entre si. Então vai ser o x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, certo? Ok, é o módulo quadrado, né, do R'. Então, o que vai acontecer é x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado, a soma desses termos, né? É o que tá aqui. Ok, sensei. Mas e aí?
Acontece que eu posso fazer o seguinte, e se a gente considerasse os termos cruzados também? Se a gente considerasse os termos cruzados, o que aconteceria seria a mesma coisa de antes. Teria um xi', um xj', que é o nosso r' ao quadrado, tá? ri, chapéu, rj, chapéu. Só que como esse ri e esse rj tendem a ser iguais, então a gente sabe que isso aqui vai dar 1, né? E aí, a gente vai... para que essa igualdade seja verdadeira, a gente vai introduzir uma delta, uma função chamada função delta de Kronecker. A gente já viu a chamada delta de Dirac, que ela aparece justamente em integrais, né? Para a gente falar de função degrau e tudo mais. Mas existe também, quando a gente fala de somatórios, existe uma delta também. A delta que aparece nas integrais é a delta de Dirac. A delta que aparece nos somatórios é o que a gente chama de delta de Kronecker, tá? E a delta de Kronecker, ela segue a mesma lógica da delta de Dirac. Ela vale 1 quando os índices são iguais, ou seja, i igual a j, a delta vale 1. E quando i diferente de j, a delta vale 0. E aí, isso aqui garante uma espécie de filtro, né? Tem uma capacidade de filtragem essa delta dentro desse somatório. Significa que eu só vou admitir como resultados desse somatório valores de x que sejam i igual a j, que sejam igual a k, né? É exatamente o termo de r². Então, a aplicação dessa delta, né, é como se eu estivesse pegando uma coisa mais simples e transformando ela em um pouco mais complexa. Mas essa complexidade vai tornar mais simples a gente analisar o termo do tensor de quadrupolo, tá? Então, a gente vai escrever esse módulo quadrado aqui do R' como o somatório em IJ de XI', XJ', RI, chapéu, RJ, chapéu e a delta de Kronecker, né? Delta de IJ. Ok. E aí, sensei? Eu vou aplicar esses dois resultados direto no nosso tensor momento de quadrupolo. Então eu boto aqui, né? Vai aparecer estes termos, né? Vai aparecer os terminhos aí. E aí eu só vou fazer uma abertura aqui, vou fazer uma matemática básica, né? Perceba que tem um somatório de uma integral, né? Vou botar o RI chapéu, RJ chapéu em evidência, né? Vou botar ele para fora, né? E aí vai aparecer este termo de integral dentro desse somatório. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu tenho esse termo aqui dentro e eu tenho um somatório. Isso aqui é um tensor, tá? Isso aqui é o nosso tensor momento de quadrupolo, né? Agora, este termo que está entre parênteses são os elementos do tensor do elemento de quadrupolo, tá? Que a gente vai chamar de Q e J. O Q e J, ele vai ser dado justamente por essa integral. Vai ser o 3 vezes xi', xj' menos r' ao quadrado, delta de Kronecker, delta ij, isso tudo vezes a densidade de carga, isso tudo dentro do volume ou dentro da área que a gente está trabalhando, tá? Aí aqui eu falei que é igual ao tensor de quadrupolo. Não, isso aqui é o elemento do tensor de quadrupolo. Elemento do tensor de quadrupolo. O tensor de quadrupolo de verdade é esse Q aqui. Este Q é o momento... é o tensor momento de quadrupolo. Este aqui é o elemento do tensor de quadrupolo, tá? Ok, sensei, mas o que é um tensor? Bom, vamos ver aqui o que é um tensor. Tensores, na verdade, são o nome correto daquilo que a gente já usa desde o ensino médio, que são os vetores, tá? Na verdade, o tensor é a generalização de vetores e dos escalares. O escalar, ele vai ser um tensor de ordem zero, a gente diz. Ele é um número, tá? Todo número é um tensor de ordem zero. Um vetor é um tensor de ordem 1. Então, qualquer vetor
seja ele tridimensional, bidimensional, quadridimensional, unidimensional, apesar de que unidimensional ele seria um escalar, né? Mas bidimensional, tridimensional, quadridimensional, enfim. Todo vetor é um tensor de ordem 1. Todo escalar é um tensor de ordem 0. Já um tensor de segunda ordem, ele vai ser representado por uma matriz, tá? Que vai ter os seus elementos de matriz T e J, tá? E vai estar relacionado justamente com direcionais duplos, tá? Contém informações sobre relações direcionais duplas. Por exemplo, como uma força varia em várias direções. Então, o tensor ele vai ser interessante para representar isso, né? Como é que uma força vai variar em direções diferentes? Porque você pode ter, sei lá, um objeto, né? Pode ter um objeto que ele vai gerar uma força F1 nessa direção, mas nessa direção ela vai gerar uma força F2, que não necessariamente vai ser igual a F1, né? Então você pode representar justamente todas essas forças como uma representação só, através de um tensor de segunda ordem, tá? Ok, sensei, mas como é que isso fica na prática? Bom, vamos ver aqui como é que seria um tensor de quadrupolo em duas dimensões, tá? Tensor momento de quadrupolo em duas dimensões seria o elemento Q11, Q12, Q21, Q22. Se você já aprendeu matrizes, sabe como é que funciona isso aqui. Isso aqui é a primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, tá? E cada um desses termos, como eu falei, vai ser representado por essa expressão aqui. Então, vamos lá. Se a gente pega primeira linha, primeira coluna, ou seja, Q11, né? Então aqui vai ficar X1 linha, X1 linha. Mesma coisa que X1 linha ao quadrado, né? Menos R' ao quadrado vezes D11, né? Delta 1. A gente sabe que a delta vai valer 1 quando os argumentos I e J forem iguais, que é exatamente o caso aqui. Então isso aqui vale 1. Então, o que vai acontecer é que na primeira linha, primeira coluna, o que vai aparecer vai ser esse termo aqui, ó. A integral de 3x1 linha ao quadrado menos R' ao quadrado, ρ de R' de 3R', tá? Q12, a mesma lógica, né? Só que aí o Q12 vai ser a primeira linha, a segunda coluna. Então vai ser aqui, ó, x1 linha, x2 linha, menos R' ao quadrado, delta de 1, 2. Opa! Aí aqui a gente tem, como a delta tem um argumento aqui, 1 e 2, e é diferente de J, essa delta vale 0. Então esse segundo termo anula. A gente só fica com o primeiro. Então, olha só que curioso, olha só que maneiro. Só vai aparecer o primeiro termo aqui, né? A mesma coisa aqui. Q21 é a mesma lógica, vai ficar 3x do x2 linha, x1 linha, ρ de R'. E aqui o Q22 vai aparecer aqui com a nossa delta valendo 1, né? Isso aqui é um quadrupolo em duas dimensões, tá? Eu escolhi quadrupolo em duas dimensões simplesmente por uma questão de espaço, tá, gente? Porque não ia caber eu colocar aqui o quadrupolo em 3 dimensões. Mas, em geral, apareceria aqui o termo em 3 dimensões, tá? Inclusive, tem um pequeno typo aqui, o fato de que eu tô trabalhando em 3 dimensões, mas o quadrupolo tá em 2. Mas, enfim, não tem problema, tá? E o tensor de quadrupolo em 2 dimensões é isso. É assim que a gente caracteriza ele, através dessa matriz. E ela possui algumas características, né? Quais são as características de um tensor de quadrupolo? Primeira característica, o traço da matriz é sempre nulo. O que é o traço de uma matriz? É a soma dos elementos da diagonal principal. Ou seja, se eu pego este elemento e somo com este elemento, o resultado dá 0, tá? Isso aqui vocês podem provar, inclusive vai estar na lista, que eu vou passar mais pra frente. Provar que o traço é nulo, tá? Provar essas características, provar que o traço é nulo e provar que a matriz é simétrica. Ou seja, se eu trocar a ordem, né? Se eu botar
Q12 é a mesma coisa que Q21, né? Então, trocar I com J dá no mesmo. Não vai fazer diferença, tá? Então, são duas características bem interessantes. Isso vai estar na lista. E aí, se você quiser ver o desenvolvimento disso, vire membro aqui do canal, porque isso vai estar resolvido justamente para os membros, tá? Ok, Sensei. E aí? E aí é isso, tá? A gente tem aqui justamente a nossa explicação sobre a expansão de multipolos. Eu expliquei mais um pouco aqui sobre os quadrupolos, né? Então, basicamente é isso. Se eu quisesse continuar fazendo a expansão de multipolos, o termo de octopolo, como é que seria a cara dele? Isso também vai estar na lista, para vocês calcularem o termo de octopolo, tá? Mas, cara, não vai ser muito complicado. Você só vai ter que ir no próximo termo aqui dos polinômios de Legendre, tá? Né? A gente vai pegar aqui esse termo aqui, ó. Esse terminho aqui, ó. 1 meio vezes 5x ao cubo menos 3x. Vai pegar esse termo aqui e vai continuar expandindo, né? A gente vai, que é o próximo termo. E aí você vai conseguir chegar no resultado facilmente, tá? O termo de octopolo não é tão complicado assim. É complicado na prática, né? Porque, basicamente, o termo de octopolo, a matriz vai ser uma matriz... nesse caso aqui é uma matriz... Eu botei uma matriz tensor de quadrupolo em 2D, né? Mas, em geral, o tensor de quadrupolo em 3D é uma matriz 3x3, né? Um tensor de octopolo seria uma matriz 3x3x3. É um cubo. Sim, sabe o cubo mágico? Então, aquilo dali é um tensor de octopolo. É meio bizarro, mas isso aí eu não vou pedir pra vocês fazerem não, porque aí seria sacanagem demais com vocês, tá? Ok, Sensei. E agora? Bom, agora eu vou falar sobre séries. Então, se você já viu sobre séries e não deseja, já sabe sobre série e tudo mais, pode ir direto pro final do vídeo, tá? Não se esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar com os amigos, né? E que se quiser virar membro, isso ajuda bastante aqui no canal, tá? Agora, se você já viu, mas quer revisar, ou você nunca viu sobre a questão de séries, né? De expansão em série e tudo mais, este é o momento, tá? Então a gente vai falar aqui sobre algumas expansões importantes para o curso, tá? Algumas séries aqui. Então vamos lá. Expansão em série são ferramentas poderosas para a gente poder reescrever expressões ou operações matemáticas quando submetidas a certos limites, tá? Ou seja, existem certas funções em que, sob certas condições, sob certos limites, não são muito bem definidas. Então, a expansão, ela serve para isso. Você consegue expandir aquela sua função de uma certa forma a poder trabalhar ela muito mais facilmente. Então a gente vai trabalhar aqui algumas séries. A primeira série que a gente trabalha é a chamada série de Taylor, tá? É a série mais famosa. Basicamente, a gente tem uma função f de x e a gente pode escrever ela como uma série de potências, que vai ser dado por essa relação. É o somatório, né? Ou seja, você vai pegar esses termos aqui, cada n vai gerar um termo, né? E você vai somar todos eles entre si. Vai ser o somatório da derivada enésima da função no ponto A, tá? No local A, sobre n fatorial x menos a, isso tudo elevado a n, tá? Quando esse a é zero, esse valor de a é zero, essa série de Taylor se reduz ao que a gente chama de série de Maclaurin, tá? E aí ela fica mais simples. Ela fica... é uma série que fica em torno do zero, né? Do x igual a zero, basicamente, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. A função seno de x, né? Função seno de x em x igual a zero. A gente vai fazer exatamente isso, né? Vai ser a derivada enésima do seno de zero sobre n fatorial x elevado a n, né? E aí é só você fazer aí as derivadas, né? Quando n é igual a zero, isso aqui é uma derivada zerésima, então isso aqui vai a zero, né? Quando n é igual a 1, isso aqui vai ficar a derivada simples do seno de zero, né? Do seno de x, com x igual a zero, x elevado a zero, né? Calma aí. Opa. Faltou isso aqui.
Não, desculpa. X elevado a 1. A gente tá fazendo n igual a 1, né? Quando n igual a 2, é a derivada segunda de seno de x sobre 2 fatorial, x elevado ao quadrado, né? E assim por diante. A gente continua fazendo isso, tá? Então é só você fazer isso. Vai determinar quem são essas derivadas. A derivada simples do seno é cosseno, a derivada segunda do seno é menos seno, a derivada terceira do seno é menos cosseno e assim por diante, tá? E aí, você vai aplicar x igual a 0. Quando x igual a 0, o seno vale 0, o cosseno vale 1. Então, os termos de seno desaparecem dessa expansão e só ficam com os termos de cosseno, né? E os termos de cosseno vale 1. Então, os termos de cosseno vale 1, você só vai ficar com as potências que acompanham os cossenos. Então, no final, a função f de x, a função seno, pode ser aproximada como x menos x ao cubo sobre 6 mais x à quinta sobre 5 fatorial menos x à sétima sobre 7 fatorial e assim por diante, tá? Isso só é válido para quando x é igual a 0 ou x muito pequeno, x tendendo a 0. Por isso que para pequenos ângulos, o seno de x é igual ao seu argumento, né? O seno de θ é igual a θ, né? Para pequenos ângulos, justamente por conta dessa expansão, porque o primeiro termo da expansão é o próprio argumento, tá? A segunda série que a gente vai estar falando é a chamada série de Fourier. A série de Fourier, ela vai ser, assim, o melhor amigo do estudante de eletromagnetismo, tá? A gente vai, assim, abraçar a série de Fourier e, se duvidar, até dormir com ela, tá? Dormir com a série, não com o Fourier em si, tá? Dormir com a série. A série de Fourier trata-se de uma série que vai trabalhar funções que são infinitas e periódicas. Então, toda função que é infinita e periódica, você pode representar através da série de Fourier. Quais são essas funções? Funções trigonométricas e funções exponenciais. Pois é, exponenciais complexas, que é simplesmente o nosso caso preferido dentro do eletromagnetismo, tá? E ela vai ser representada por essa expressãozinha aqui, tá? Basicamente, a série de Fourier, ela vai descrever funções que são quadradas. É literalmente isso. Você quer arredondar funções que são quadradas, tá? Que são quadradas devido à periodicidade, coisa assim, né? Onde esse termo AN, ele é representado por essa integral, e o BN vai ser essa integral aqui, tá? Ah, Sensei, você não vai provar esses teoremas? Não vou. Não tem como. Eu teria que abrir um curso de métodos para poder explicar cada um desses negócios aqui, que não é o caso. Eu não vou perder tanto tempo assim, tá? Mas se vocês quiserem, tem como justificar isso aqui, tem como chegar nessa fórmula. Isso aqui não é chutado, tá? É calculado. E a gente pode reescrever essa expressão aqui na forma exponencial. E essa forma aqui é aquela que vocês vão guardar profundamente no coraçãozinho de vocês, tá? Por quê? Porque a série de Fourier, naturalmente, ela é truncada de 0 a infinito, onde 0, o termo 0, é esse A0 sobre 2. E aí a gente tem esse somatório que vai de 1 a infinito. Entretanto, isso é possível porque as integrais vão de menos π a π, tá? E usando a identidade de Euler, para quem não lembra o que é a identidade de Euler diz o seguinte: exponencial de x é igual ao cosseno de x mais i seno de x, tá? Isso aqui é a identidade de Euler, tá? E aí, cara, se você pegar isso aqui, você vai observar exatamente isso, ó. Você pode reescrever isso aqui, utilizando a identidade de Euler, né? E usando algumas propriedades trigonométricas, que você vai chegar nessa relaçãozinha aqui. Ou seja, você sai de um para chegar no outro. Inclusive, esse também é um exercício da lista que eu vou botar, por incrível que pareça. Eu sei que não tem nada a ver, mas sair daqui, né, para chegar aqui utilizando a identidade de Euler. Não é tão complicado quanto parece, né? E aí, quando você faz isso,
basicamente o que vai acontecer é que o somatório ele vai de menos infinito a mais infinito. Você vai pegar todos os termos reais, né? Vai aparecer aqui um CN, né? Esse CN nada mais é do que essa integral. É 1 sobre 2π, a integral de menos π a π de f de x exponencial de menos inx dx, tá? Ok, sensei. E aí? Vamos fazer um exemplo aqui de série de Fourier. Então, a gente tem aqui uma função que ela vale 1 quando x é entre menos π e 0 e vale menos 1 quando x vale de 0 a π. Basicamente, é uma coisa assim, ó. Tem aqui, né, nossa f de x. Nós temos x aqui. Vamos marcar aqui os pontos. Menos π. π. E aí, olha só. Ela vale 1 entre menos π e 0. Isso quer dizer que ela é uma função assim. E entre 0 e π, ela vale menos 1. Ou seja, é uma função assim. É uma função degrau até, né? Uma função degrau, olha só que curioso, né? Ela faz isso aqui e ela pode ir para cima, pode ir para baixo e tudo mais, tá? Isso aqui é a cara de uma série de Fourier, né? Então, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos calcular quem é o nosso AN e quem é o nosso BN. AN nada mais é do que 1 sobre π, integral de menos π a π de f de x cosseno de nx dx, tá? Cosseno de nx dx. É o que aparece aqui, ó. Né? Só que quem é essa f de x? Essa f de x, ela é definida entre menos π e π. Quando tá entre menos π e π, entre menos π e 0, ela vale 1. E ela vale menos 1 entre 0 e π. Então, a gente vai ter exatamente isso. Vai separar essa integral em duas. Uma indo de menos π a 0 e a outra indo de 0 a π. Então, é o que vai ter aqui, tá? E aí, olha só que curioso. A gente vai pegar aqui essa integral e vai ter essa integral. Quando a gente faz essas duas integrais, a integral de cosseno é menos seno. Só que o seno, ele está sendo avaliado entre menos π e 0. Independente aqui, o resultado vai dar 0, porque seno de 0 é 0 e seno de π ou menos π, ou o que quer que seja, vai ser 0 também. Então, esse AN vale 0, ou seja, a gente só tem o BN, teoricamente. Vamos ver, né? Então, vamos fazer o BN. BN vai ser 1 sobre π, integral de menos π a π de f de x, seno de nx dx, né? De novo, a gente separa as integrais em duas, né? Uma indo de menos π a 0 e a outra de 0 a π, tá? E aí a gente faz justamente essas integrais e aplica os limites de integração, né? O de cima com o de baixo, o superior menos o inferior, né? A gente vai ter essa situação aqui, né? E essa situação aqui. Quando a gente faz essas operações, né? Os denominadores são os mesmos, a gente faz essas operações, o que a gente vai ter aqui vai ser 1 sobre nπ, que multiplica 2 cosseno de nπ menos 2. A gente bota o 2 em evidência, vai ficar 2 sobre nπ vezes o cosseno de nπ menos 1. Aí é interessante a gente pensar o seguinte, esse b vai funcionar da seguinte forma. Se esse n for par, o que vai acontecer aqui é que isso aqui vai ser um múltiplo par de π. Múltiplo par de π significa que o cosseno é sempre 1, né? Então, se n for 0, isso aqui vai ser cosseno de 0, vai dar 1. Se n for 2, isso aqui vai dar cosseno de 2π, que vai dar 1 também, né? Se for 4, a mesma coisa. For 6, a mesma coisa, e assim por diante. Se o n é par, isso aqui vai dar 1. 1 menos 1, 0. Então, Bn vale 0 para n igual a par, né? Agora, se n for ímpar, isso aqui vai a menos 1. Se isso aqui vai a menos 1, menos 1 menos 1 vai dar menos 2, vezes 2 vai dar menos 4. Então, vai dar menos 4 sobre nπ, para n ímpar. Então, a nossa função, né, ela pode ser reescrita, a gente pode reescrever essa função, em vez de escrever dessa forma, a gente pode escrever como uma série de potências, né? Uma série de funções trigonométricas do tipo seno.
que vai ter este valor aqui, né? Sempre ímpares, né? A gente sempre vai admitir os valores ímpares, n ímpar. Então, f de x vai ser aproximadamente menos 4 sobre π, né? Menos 4 sobre π, que multiplica seno de x mais seno de 3x sobre 3 mais seno de 5x sobre 5 mais seno de 7x sobre 7 e assim por diante, tá? Então, a gente tem aqui uma série de Fourier, ok? Então, é isso. Temos, então, por fim, mas não menos importante, os polinômios de Legendre, que são os polinômios que nós trabalhamos anteriormente. Trata-se de uma família de funções ortogonais, mas essas famílias só é ortogonal no intervalo entre -1 e 1, deixar isso bem claro, tá? Só é válido essa ortogonalidade entre -1 e 1, tá? Para os polinômios de Legendre. E nós definimos eles usando a chamada fórmula de Rodrigues, que é dada por essa relaçãozinha aqui. É uma fórmula que basicamente depende de derivadas, né? E aí você pode fazer aqui o cálculo, né? Se você botar n igual a 0, você vai encontrar 1. Se você botar n igual a 1, você vai encontrar x. Se você botar n igual a 2, você vai encontrar esse valor aqui. E assim por diante. Ou seja, se você for fazendo cada um dos valores, para cada um valor de n, né? Para cada valor de n, o que você vai encontrar vai ser exatamente o resultado que eu botei aqui, ó, na hora de fazer a expansão, né? Olha só. É exatamente isso. Isso aqui surge daquela fórmula, né? Ok, sensei. E aí? E aí é o seguinte. A gente pode fazer algumas manipulações dessa fórmula de Rodrigues, tá? E a gente pode escrever o que a gente chama de fórmula de recorrência dos polinômios de Legendre. E essa fórmula de recorrência é dada por essa relação. n mais 1 do polinômio n mais 1, na posição n mais 1, de x, tem que ser igual a 2n mais 1, x, vezes o polinômio de Legendre, menos n, que multiplica o polinômio de Legendre na posição n menos 1, tá? Essa fórmula aqui, a gente faz algumas manipulações, elas não são manipulações tão simples assim, tipo, alguns termos até que são simples, mas sai da fórmula de Rodrigues, você tem que usar algumas outras características, e aí, como eu disse, eu teria que abrir um curso de métodos matemáticos para poder explicar isso, tá? Não vai ao caso aqui, tá? E por que os polinômios de Legendre são tão importantes? Porque simplesmente esses polinômios são a solução angular da equação de Laplace, né? O que é a equação de Laplace? É quando você tira o Laplaciano do potencial e ele é igual a zero. A gente prova isso, né? Facilmente. A gente pega aqui o potencial, a gente faz em coordenadas esféricas, né? O Laplaciano em coordenadas esféricas. Você tem a parte radial, depende apenas do raio, e a parte angular, que tem os dois ângulos, o azimutal e o outro que eu esqueci o nome. Eu vou colocar aqui, mas eu esqueci o nome do outro ângulo. E aí a gente pode escrever o seguinte, que o potencial ele vai ser do tipo Rzão, Rzinho, tetazão, tetazinho, φzão, φzinho, né? Ou seja, são funções de Rzinho, teta e φ, tá? É um produto dessas funções. E aí a gente pode simplesmente reescrever este Laplaciano dividindo ambos os lados pelo potencial Rzão, tetazão, φzão, né? Que a gente vai encontrar justamente essa situação aqui. Ah, mas sensei, não aparecia um R quadrado ali nos denominadores? Por que o R quadrado sumiu? Porque como está igualado a zero, a gente está falando da equação de Laplace, está igualado a zero, a gente pode simplesmente multiplicar ambos os lados por R quadrado, que não vai alterar em nada. Porque eu multiplico ambos os lados por R quadrado, olha só. Multiplicando aqui por R quadrado, esse termo some. R quadrado, esse termo some. R quadrado, esse termo some. 0 vezes R quadrado dá zero. Então multiplicar por R quadrado não tem problema. Assim como dividir por V, né? Ou seja, Rzão, tetazão, φzão, também não tem problema. Quando a gente faz isso, o que aparece aqui no denominador é isso aqui, ó. Só que aparece no denominador, tá? E aí, a gente vai focar apenas na parte angular,
ou seja, essa parte aqui, né, que envolve θ e φ. E a gente vai pegar a parte azimutal, que é a parte de φ. A parte azimutal vai ser dado por 1 sobre φzão seno ao quadrado de θ, a derivada segunda de φzão em relação a φ, né? E aí a gente vai chamar o resultado disso de m2 quadrado sobre seno quadrado. Na prática, a gente faz a substituição da seguinte forma. Esquece esse seno quadrado aqui. A gente diz que o menos mzão quadrado, o menos m quadrado, é a solução dessa relação aqui, ó. Tá? A gente pode provar isso. É uma equação diferencial. É simples. Não é tão complicado de conseguir resolver isso aqui. Tá? Inclusive, a gente chega no resultado que esse φ ele vai ser uma exponencial, né? Uma exponencial de menos i m φ, né? A gente acaba descobrindo isso, ó. Exponencial de menos i m φ. Só que tem como provar, tá? Mas, enfim. No geral, a gente chega nesse resultado, tá? Substituindo isso na equação, nessa parte aqui, radial, quer dizer, nessa parte angular, o que a gente vai ter vai ser justamente essa situação, tá? A gente vai igualar isso a menos lambda, né? Dividir ambos os lados por θ, né? A gente vai ter essa situação, jogar esse lambda para o outro lado, né? E isolar o θ, a gente fica nesse termo. A gente fica com esse termo aqui, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de equação associada de Legendre, tá? E o lambda, ele será fixado de acordo com as condições de contorno. Esse lambda, ele não é chutado. Esse lambda, ele tá de acordo com as condições de contorno do problema, tá? Se a gente faz m igual a 0, o que a gente tem é a equação de Legendre pura, tá? Então, a gente vai botar m igual a 0, a gente fica com essa situação, a gente faz uma pequena substituição de coordenadas aqui, né? De termos. A gente vai chamar de x o cosseno θ, tá? Então, o nosso θzão, ele vai ser o nosso polinômio de Legendre, tá? Então, a derivada de θ nada mais é do que menos seno θ dx, e a derivada segunda vai ser menos cosseno θ dx mais seno quadrado de θ d2x2, né? Então, substituindo estes resultados aqui em cima, né? Ou seja, o que é θzão a gente vai chamar de p de x, o que é d de θ a gente vai chamar de menos seno θ dx, né? Então, a gente substituindo aqui, o seno vai embora, vai ficar menos 1 aqui, vai ficar um dx aqui, ó, um d dx aqui. Esse seno multiplica com esse seno, vai ficar menos seno quadrado, só que já tinha um menos na frente, vai ficar mais seno quadrado, né? E aqui vai ficar uma derivada do polinômio de Legendre, tá? E aqui o lambda polinômio de Legendre que tá fixo, né? Esse seno quadrado é a mesma coisa que 1 menos cosseno quadrado de θ. Lembrando que quando você faz seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1, né? Só que quem é cosseno de θ é x. Então isso aqui nada mais é do que 1 menos x quadrado. Então aqui vai ficar d dx, 1 menos x quadrado dp dx, né? dpx, desculpa, mais lambda de p de x. Lambda vezes p de x igual a 0. Isso aqui é o que nós chamamos de equação diferencial dos polinômios de Legendre, que é justamente o motivo pelo qual nós dizemos que os polinômios de Legendre são a solução da parte angular da equação de Laplace, né? Porque você vai resolver essa equação diferencial e quando você resolve a equação diferencial, você vê que, de fato, os polinômios de Legendre são solução, tá bom? Então, nós temos aí justamente essa série de polinômios, tá? Bem interessante, né? Bem interessante. E mais interessante ainda é o fato de que eles vão aparecer mais pra frente, ou seja, na próxima aula, mais especificamente, quando a gente for falar sobre harmônicos esféricos, tá? Os harmônicos esféricos, eles são essenciais para a gente conseguir entender sobre ondas eletromagnéticas, tá? Quando a gente vai ver mais para frente. E os harmônicos esféricos são solução da equação de Poisson, a equação de Laplace,
tá? Isso é mais interessante, porque ele vai envolver também a parte radial, porque aqui a gente só trabalhou a parte angular, né? Agora, se a gente considerar a parte radial, né, entra os chamados harmônicos esféricos, ok? Então, isso vai ser muito legal, a gente vai ver isso na próxima aula. Beleza? E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha curtido, espero que tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, bota aí nos comentários. Isso é muito importante, né? Vocês tirarem essa dúvida, tá? Bom, não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, considere se tornar membro aqui do canal, você tem acesso a conteúdo antecipado, além de outras mordomias, como por exemplo a correção das listas de exercícios. Isso é muito importante. Beleza? Muito obrigado a todos, muito obrigado por ter assistido, tamo junto e até!